Nesse ano eu li vários mangás interessantes, né? Esse ano eu peguei pra ler algumas obras do zero, né? Na verdade foram várias obras que eu acabei começando a ler, né? Se você tá acompanhando o canal do Geek Brasil, você pode perceber que a gente andou começando a falar sobre Kingdom por aqui, né? Então, caraca, ler mais de 740 capítulos em um ano foi uma coisa realmente maluca, mas a gente conseguiu colocar Kingdom em dia. Depois nós também tivemos ali Yomi no Shigai, que é o novo mangá da autora de Fullmetal Alchemist. Tá bem aqui no começo, então tem apenas 11 capítulos. Se eu não me engano, o capítulo 12 tá pra sair. Não sei se o capítulo 12 já saiu, mas tá pra sair. Então em breve a gente tá pra trazer aqui no canal. E nós também temos Chainsaw Man, né? Começamos a ler Chainsaw Man do final do ano passado pro começo desse ano. Muitas coisas que a gente já trouxe aqui pro canal sobre Chainsaw Man e que também teve um dos anos mais incríveis sobre essas publicações. E eu já carregava comigo toda essa questão de outros mangás que eu já publicava aqui no canal, já estava trazendo aqui também outros conceitos, né? Nós também tivemos outros momentos épicos em mangás como Black Clover, né? Como a grande revelação, aquele grande momento que aconteceu esse ano em One Piece. Nós também tivemos aquele despertar daquele personagem, né? Estamos falando aqui para não dar muitos spoilers de outras obras por si só. Em One Punch Man a gente teve também aquela briga, aquela porradaria entre dois personagens que a gente tanto estava esperando. E Kingdom a gente teve tantos capítulos, tantas coisas incríveis nessa saga agora de Zal, né? Nessa saga final agora relacionado a Zal. Mas de todos esses capítulos que eu li, nada chega perto da genialidade do capítulo 281 de Fire Force. Esse foi, com toda certeza, um dos melhores capítulos que eu li nos últimos tempos em relacionados ao mundo dos mangás e demonstra a genialidade de Okubo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Fire Force. Sim, pessoal, que saudade de falar de Fire Force aqui no canal. Eu queria arrumar uma desculpa pra voltar a falar de Fire Force, porque eu não consegui pegar as edições semanais, não consegui falar nas edições semanais, consegui pegar o hypezinho do final ali do mangá. Mas, cara, com certeza o capítulo 281 de Fire Force é o melhor capítulo que eu li esse ano. E eu vou destrinchar com vocês, momento a momento, sobre esse capítulo e a forma incrível como o Okubo acabou construindo ele. Então, se vocês estão empolgados, já deixem o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Fire Force por aqui ainda. Vamos lá, né? O capítulo 281 de Fire Force, ele é algo inacreditável, né? Porque ele tem todo um background relacionado ali a Tamaki e também o Assault, né? O Assault, que era o personagem que sempre caía ali nos feitiços da Tamaki, né? Nos feitiços eróticos da personagem, né? Ela sempre tropeçava e a sua roupa saía voando, né? As partes mais bizarras aconteciam com ela e ninguém entendia direito por que acontecia essas coisas, né? Por que realmente tinha essa formação ali com a Tamaki. E até mesmo levantava grandes questionamentos nas redes sociais, né? Se isso era algo desnecessário, se era algo completamente gratuito, a forma como o Kubo ele constrói tudo isso durante o seu mangá. Então tem um background incrível neste capítulo. E aí a gente começa a ver a batalha da personagem contra o Assault, o falso Assault, né? Porque quando essa batalha começa a acontecer, mais uma vez a roupa da Tamaki decide desistir. Ela começa a querer pular para um lado, começa a querer pular para o outro, ela começa a querer fazer outras coisas, fazer outras situações, não participar da batalha. E aí que a gente começa a ver a discussão dentro do mangá sobre o ecchi desnecessário, né? Começa a ter ali essa conversa e essa discussão de uma forma incrível, cara. Porque a garota começa a ser espancada por causa do poder dela, da sedução, nessa forma realmente na qual ela vai atacando seus adversários, vai atacando seus inimigos e suas roupas vão caindo.
E aí ela começa a ser acusada, as pessoas começam a acusar ela de exibicionismo, né? De que ela quer exibir o seu corpo, que ela quer exibir as suas curvas. E as pessoas, ao invés de ficar contra o inimigo, começam a ficar contra a heroína, começam a ficar contra ela por causa ali desse et desnecessário. E essa forma realmente como é colocado neste capítulo. Mesmo o verdadeiro Assault se envolvendo na luta, as pessoas acabam acusando a própria Tamaki como uma exibicionista. Que ela não quer lutar, apenas quer exibir partes do seu corpo, o que acaba deixando a personagem realmente irritada e trazendo umas referências como Rock Lee, né? Trazendo umas referências realmente ali como Rock Lee. Ela acaba tirando todas as partes ali da sua roupa, joga no chão e começa a lutar sério contra o seu adversário, contra o falso Assault. E aí, meus amigos, o capítulo já tava ficando algo realmente assim, caraca, aonde que o Okubo quer ir com isso, né? Aonde que o autor quer ir com isso, né? Eu já tava meio curioso, tipo assim, será que ele vai realmente mostrar o poder dela verdadeiro ou coisa do tipo? E a gente percebe que existe uma senhora que ela está se destacando no fundo, portanto que começa a xingar a Tamaki. Ela tá xingando a Tamaki tantas e tantas vezes que ela passa a ser uma pessoa, um personagem que está incomodando, né? E ela até mesmo começa a xingar ali a própria Tamaki por ficar de lingerie na frente das crianças. E aí, meus amigos, é neste exato momento que o filho dessa personagem começa a brilhar. Algo que ninguém estava esperando em Fire Force começa a acontecer e a gente fica totalmente vidrado com o melhor capítulo do ano de 2022. Nesse julgamento ali dessa mulher pra cima da Tamaki, esse garoto começa a meio que metralhar a sua mãe, né? Ele começa a falar algumas coisas que ela estava desmerecendo o corpo da Tamaki, dizendo que as pessoas de todas as áreas merecem os seus destaques. E aí ele começa a dizer que um bom nadador, ele tem o seu destaque. Uma boa professora também tem o seu destaque. Um bom jogador de futebol também tem o seu destaque. Então por que uma pessoa com um corpo bem definido não pode ter o seu destaque também? O garoto começa a refutar todos os argumentos da sua mãe sem parar, como se fosse uma metralhadora, como se fosse uma metralhadora ali. Ela vai levantando pontos e ele vai refutando, ela vai levantando pontos, ele vai refutando, um atrás do outro. E cara, se não bastasse isso, vem a quebra da quarta parede do nada. E aí, meus amigos, sua cabeça explode. Caraca, nesse momento o Kubo mostra a sua genialidade em Fire Force, superando totalmente Soul Eater como seu antigo mangá. A sua mãe acaba gritando pelo seu nome, chamando ali ele de Tatsuto. E aí, do nada, o menino solta que ele se chama assim, porque o capitão da 8ª unidade lhe chamou desse jeito, fazendo ele de um personagem importante em Fire Force. Ele fala exatamente isso, gente. Não é eu chamando ele de personagem. Não, ele entende que ele é um personagem de uma história fictícia. Ele começou a entender que ele é um personagem de uma história fictícia naquele momento. E as coisas começam realmente a ficar confusas, porque ele entende que ele é um personagem de uma história fictícia, mas os demais personagens não estão entendendo o que ele está falando. E aí, de repente, o garoto pergunta qual era o nome da sua mãe, dizendo que não se lembrava e que talvez ela fosse apenas uma personagem de fundo que emitia opiniões escrotas. Caraca! Que situação incrível, cara, que capítulo inacreditável. Assim, então, a mãe do garoto começa a chamar a atenção ali do Lich, mas é nesse momento que a mãe de Tatsuto desaparece sem deixar nenhum sinal. Lich ia terminar a sua fala dizendo ali, ou tentando argumentar sobre quem era o garoto, mas o Tatsuto diz apenas que ele é um personagem consagrado que ganhou fama entre os que estão por detrás e é capaz de pensar por si só. Caraca, velho! Que mensagem incrível, cara. Esse definitivamente
é o melhor capítulo que eu li, cara, porque o Okubo, ele definitivamente se colocou como um personagem de Fire Force. Ele se colocou nesse personagem e aí ele passou uma mensagem pra nós de que não era pra gente ir ser Maria vai com as outras, que era pra nós termos as nossas opiniões, era pra nós termos ali as nossas convicções, era pra gente. Isso é uma mensagem até mesmo clara pra mim, porque eu tive um pouco de preconceito com Fire Force. Pra mim, essa forma realmente discriminada como o Okubo estava trabalhando esse conceito com a Tamaki me atrapalhou um pouco com a trama. Só que com essa mensagem, depois as pessoas falando, caraca, vem ler Fire Force, vai lá ler Fire Force, eu me arrependi pra caramba de não ter lido essa obra antes, de não ter falado aqui no canal semanalmente. E eu até mesmo, o Vando lá no Discord, ele sabe o quanto eu me arrependo de não ter lido Fire Force semanalmente. Isso é um conceito e o próprio Okubo estava passando uma mensagem de que você só deve achar algo bom ou ruim se você ler a história, se você assistir a série, se você acompanhar o filme ou se você jogar o jogo. Não vá apenas com a opinião dos outros. Isso pra mim é uma coisa incrível, uma mensagem inacreditável que esse autor conseguiu passar. Da melhor forma possível, ele conseguiu quebrar a quarta parede, dando a mensagem que ele queria dar da melhor forma que ele podia. Caraca, e com certeza colocando o Tatsuto como um dos melhores personagens desse ano que eu pude acompanhar. Um personagem que só aparece ali em 2 capítulos, depois desaparece totalmente, mostrando claramente ser a persona do autor da história.